Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tech Help Tecnologia. Meu nome é Thiago Tavares e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que virou uma polêmica nas redes sociais do pessoal de informática, nos blogs, nos fóruns, sobre a utilização ou não utilização dos estabilizadores de voltagem. Então, será que eles são vilões dessa história toda? Será que eles não são vilões? Será que o pessoal está utilizando de forma correta ou não esses equipamentos? Então fique com a gente até o final do vídeo e descubra se realmente é necessário ou não utilizar este equipamento. Bora lá! Então, pessoal, vamos falar então sobre os estabilizadores de voltagem. Se nós formos analisar o que a palavra estabilizador quer dizer, né, fazemos uma análise dessa palavra, estabilizador de voltagem, ele teria que estabilizar a voltagem que vai para o seu equipamento. Então, basicamente, no nosso país nós temos duas voltagens principais, 220 e 127 volts, ou antigamente falado como 110 volts, né? Então, basicamente, no nosso país nós temos essas duas voltagens. Então, o que o estabilizador deveria fazer? O estabilizador ele tem que, independente da corrente de entrada, ou melhor, independente da voltagem de entrada, ele teria que estabilizar a saída. Então, vamos pegar como exemplo um estabilizador de voltagem com entrada 220 volts e saída em 115 ou 127 volts. Basicamente, o que ele tem que fazer? Independente da tensão que está entrando, né, 220, 230, 240, 208, 200, na saída obrigatoriamente tem que sair estabilizado, ou seja, se a saída dele é 127 volts, tem que sair 127 volts, independente da entrada, tá? O que acontece é que a evolução tecnológica das fontes de alimentação dos nossos computadores foi muito superior à evolução desses estabilizadores, desses equipamentos. No começo da era moderna, digamos assim, da informática, no boom da informática, no começo dos anos 2000, muito se falava que era obrigatória a utilização dos estabilizadores de voltagem, porque senão causaria problemas no equipamento, poderia até queimar o equipamento, filtros de linhas e etc. Hoje em dia, se você tem uma fonte de boa qualidade, e quando eu estou dizendo fonte de boa qualidade, eu estou dizendo fontes com PFC ativo, 80 Plus e etc. Eu posso até falar sobre esses tipos de fontes num vídeo futuro. Mas basicamente, com essas fontes, não é mais necessário e inclusive não é recomendado a utilização desses equipamentos. Por quê? Nós sabemos que toda fonte de corrente alternada, que é a fonte que vem da concessionária de energia elétrica, né, aquela que está na sua tomada da parede, ela é uma fonte de corrente alternada, então ela alterna. Então a geração de energia é feita em senoide. O que é uma senoide? Ela tem um pico positivo para cima e um pico negativo para baixo, formando uma senoide. Esse estabilizador, esses equipamentos, eles não filtram tudo isso, eles não pegam o formato de onda completo. Acabam prejudicando um pouco a saída. Então, nós também temos que pensar no seguinte: o que o estabilizador deveria fazer? Além de estabilizar, como que ele trabalha com isso? Ele trabalha com relés. Relés são dispositivos eletromecânicos que, ao sofrer uma queda de energia, digamos assim, né, a falta de uma tensão num dos seus polos, ele muda o chaveamento. Então, se ele estava programado para, enquanto tem energia, ficar totalmente ligado, na queda de energia ele fica desligado, ou vice-versa. Consequentemente, como ele é um eletromecânico, ele tem um delay, ele tem um tempo necessário para fazer essa troca, que eram os famosos tec-tec-tec-tec que a gente ouvia nos estabilizadores antigamente. Conforme tinha variação na corrente elétrica da tomada, na entrada, ele ficava fazendo esses barulhos de comutação, eram os relés. O que esse relé está fazendo? Quando ele desliga, ele tem um tempo para ligar novamente, ou para comutar novamente, ou de desligar para ligar, ou de ligar para desligar. Então esse período de comutação pode levar até 0,8 milissegundos. Quando esse relé desliga, ou quando ele liga, a sua fonte deixou de receber energia por 0,8 milissegundos. Então, durante o momento de comutação, que seja aí em 0,8 milissegundos ou algo do tipo, esse período em que a chave está ligada e passa a desligada, ou ao contrário, vice-versa,
ela deixa de fornecer energia para a fonte do seu computador por esse período de tempo, o que acaba prejudicando os componentes da fonte de alimentação, tá? Então, as fontes hoje de boa qualidade, ou seja, trabalhar com qualquer voltagem na entrada, seja ela de 90 a 240 volts, ou seja, ela vai trabalhar com 90 volts, com 100 volts, com 110, com 120, com 200, 230, 220, 240 volts. Independente da voltagem de corrente alternada que está entrando na fonte, ela vai conseguir trabalhar normalmente. E com os sistemas, com a evolução dos sistemas eletroeletrônicos e com a evolução da qualidade dos componentes utilizados na fabricação dessas fontes, hoje não é mais necessário a utilização desse equipamento. O que é muito complicado de dizer, porque muita gente ainda usa e muita gente ainda defende a utilização desse tipo de equipamento como sendo obrigatório, e não é mais obrigatório. Claro que eu estou falando de fontes de alimentação para computadores com PFC ativo, fontes que são de boa qualidade e preferencialmente, as fontes full range, que vai trabalhar tanto no 110, no 127 quanto no 220. O que é bom e é muito interessante de se utilizar no lugar dos estabilizadores são o filtro de linha, porque ao contrário do que muitos dizem, os estabilizadores não fazem isso. A filtragem não é feita pelo equipamento. O estabilizador não faz filtragem, ele não tem os componentes necessários na entrada do seu circuito para fazer a filtragem. Consequentemente, toda a interferência, toda a sujeira que entra no estabilizador pela rede elétrica, além de ele poder amplificar e devolver essa sujeira para a rede elétrica, ele está também passando isso para os seus equipamentos. Então, se você precisa utilizar, se você se sente um pouco mais seguro utilizando alguma coisa na sua rede elétrica, na conexão dos seus equipamentos com a rede elétrica, sim, um filtro de linha. Mas lembrando, também um filtro de linha de qualidade. Nós temos filtros de linhas no mercado aí que são 2 pedaços de arame, que ligam o fio de cobre e viram tomadas. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de equipamento. Então, claro que eu estou falando de filtros de linhas de qualidade, Geralmente os filtros de linhas de qualidade, eles não são simplesmente um famoso Benjamin ou T que a gente vê por aí, É só um extensor de tomadas. Tem muitos filtros de linha no mercado que são só uma capa plástica com 2 arames por dentro, fazendo a conexão das tomadas. Esses são um grande risco ainda, inclusive, para a sua rede elétrica, podendo até levar a curtos-circuitos e incêndios. O filtro de linha que eu estou citando aqui no vídeo são filtros de linha de qualidade que possuem, em sua grande maioria, chaves de liga e desliga, para comutação, e também fusível de proteção contra surtos. Esses filtros de linha, sim, seriam bons de serem utilizados se você achar que precisa. Mas lembrando, se você estiver comprando fontes de computador aí por 90, 100 reais ou abaixo disso, a grande probabilidade dela ser uma fonte que nós comumente no meio técnico chamamos de fonte genérica, ela provavelmente não é uma fonte de boa qualidade. Fontes, agora no ano de 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, as fontes full range de boa qualidade giram em torno de 250 para cima, Mas são fontes que você vai gastar um pouco mais agora na compra, porém ela vai te dar um pouco mais de tranquilidade ao longo do tempo, um pouco mais de efeito na proteção e no fornecimento de energia para os seus equipamentos, tá? Então, a dica realmente é essa. Filtros de linha são bons de serem utilizados nos nossos equipamentos, porém, estabilizadores de tensão foram necessários na década de 2000, no início da década de 2000, quando os equipamentos de fabricação das fontes eram de baixa qualidade e não havia tanta tecnologia. Hoje, eles não são mais necessários e, inclusive, podem ser, prejudiciais para os seus equipamentos, tá? Então, para mais dicas como essa, se inscreve no nosso canal, nos sigam nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Até mais, pessoal!